A história do apóstolo Pedro, originalmente chamado de Simão, era um dos 12 apóstolos selecionados por Jesus Cristo para serem seus seguidores mais próximos. Sua história começa quando ele era um pescador na Galiléia e foi chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos. Pedro teve um papel central no ministério de Jesus. Ele testemunhou muitos milagres e eventos importantes, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e a Última Ceia. Pedro era conhecido por sua personalidade impulsiva e muitas vezes agia como o porta-voz dos apóstolos. No entanto, Pedro também teve momentos de fraqueza. Ele negou Jesus 3 vezes durante o julgamento de Cristo antes de sua crucificação. Após a ressurreição de Jesus, Pedro foi restaurado por ele e recebeu a tarefa de ser o líder dos apóstolos. Pedro desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo após a ascensão de Jesus. No dia de Pentecostes, Pedro foi preenchido pelo Espírito Santo e pregou um discurso poderoso, levando 3.000 pessoas a se converterem ao cristianismo em Jerusalém. Pedro continuou a realizar milagres, curando enfermos e até mesmo ressuscitando os mortos. Ele também enfrentou muitas perseguições e oposições. A história de Pedro na prisão, onde foi solto por um anjo, ocorreu após a morte de Tiago, irmão de João, pelo rei Herodes Agripa I, que também tentou prender Pedro. Herodes percebeu que a prisão de Pedro era bem recebida pelos judeus, então decidiu guardá-lo até depois da Páscoa para executá-lo publicamente. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja em Jerusalém orava fervorosamente por ele. Na noite antes de sua execução prevista, um anjo do Senhor apareceu diante de Pedro dentro da cela. O anjo o acordou, o soltou das correntes e disse a ele para se levantar e seguir. Pedro achou que estava tendo uma visão ou um sonho, mas logo percebeu que era realidade. O anjo guiou Pedro através das portas da prisão, que se abriram automaticamente, e o levou para fora dos muros da cidade. Pedro ainda não acreditava que isso estava realmente acontecendo e só percebeu que estava livre quando o anjo desapareceu repentinamente. Após a sua libertação miraculosa, Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas da igreja estavam reunidas em oração por ele. Quando ele bateu na porta, uma criada chamada Rode foi verificar e ficou tão surpresa e emocionada ao ver Pedro que deixou-o do lado de fora e correu para contar aos outros que ele estava lá. Finalmente, quando Pedro entrou na casa, todos ficaram maravilhados e agradecidos por sua libertação. Pedro então compartilhou sua experiência com eles e os instruiu a contar a outros discípulos o que tinha acontecido. A notícia se espalhou rapidamente, glorificando a Deus pelo milagre e fortalecendo a fé dos cristãos. A história da libertação milagrosa de Pedro da prisão é um exemplo poderoso da intervenção divina e do poder da oração. Mostra como mesmo em momentos de perseguição e dificuldades, Deus pode agir de maneiras incríveis para proteger e libertar seus servos. No entanto, Pedro sofreu um martírio no reinado de Nero em Roma, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido, pois acreditava que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Sua morte foi testemunhada por muitos cristãos, e ele foi enterrado no local onde hoje fica a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Siga nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like e ative as notificações para receber novos vídeos no canal. Saiba, você é a pessoa certa para essa geração. Shalom.